Muito bem, então vamos terminar aí a parte 1, né, de ecologia, falando então dos processos de transferência de matéria. Nós já falamos dos processos de transferência de energia, né, cadeia alimentar, pirâmide, teia alimentar, né? E agora vamos falar então dos processos de transferência de matéria, que são os famosos ciclos biogeoquímicos, né? Envolve a biologia, né, os seres vivos, geo, né, a parte geológica e geográfica aí da coisa, né? E a parte química, né? Então pode aparecer evidentemente tanto na prova de biologia, quanto na prova de geografia, quanto na prova de química, tá? Pode aparecer e já apareceu, tá? O pessoal consegue encaixar esses assuntos aí, esses temas aí nas três áreas, nas três disciplinas. Bom, então o ciclo mais famoso, né, o ciclo biogeoquímico mais famoso é o ciclo da água, né, é o ciclo que vocês têm mais contato com ele, né? Desde novinhos aí, vocês já aprendem sobre evaporação, nuvem, chuva, não é isso? Então é um ciclo que o pessoal tem mais facilidade para entender o ciclo da água. Né? Então está representado aí esquematicamente, né? O número 1 é a transpiração, né? Transpiração é a perda de água na forma de vapor, né? Tanto por animais quanto pelas plantas, né? Ocorre a transpiração. E essa transpiração, número 1, se soma à evaporação, número 2, que é a passagem de água para o estado de vapor, não a partir de seres vivos, né? Quando é a partir dos seres vivos, é a transpiração. Quando é a água que está no solo, quando é a água que está, né, no rio, no mar, na lagoa, então aí a gente chama de evaporação. E somando as duas coisas, nós temos aí a evapotranspiração. Não é isso? Então, isso gera vapor, a transpiração é a evaporação, gera vapor que vai para a atmosfera, né? Sofre resfriamento, condensa, formando gotículas, né? E formando as nuvens. É isso? E a partir dessa condensação do vapor d'água na atmosfera, ocorre o número 3 aí, que é a precipitação. Né? Mais comum para nós é na forma de chuva, mas pode ser na forma de granizo, na forma de neve, né? Em várias formas aí de precipitação. Muito bem, ocorrendo a precipitação, número 3 aqui, ó, né? Pode ser na terra, pode ser na água. Né? A precipitação na terra, né? Nas superfícies sólidas aí, né? Essa precipitação vai acarretar três coisas. Uma parte dessa água da chuva, vamos considerar a chuva, né, que é a mais comum, uma parte dessa água da chuva evapora, volta para a atmosfera na forma de vapor, número 2. Uma parte escorre pela superfície, escoamento superficial, número 4, enxurrada. Né? E uma parte, então, aprofunda, é absorvida pelo solo. E essa água que é absorvida pelo solo, uma boa parte dela vai chegar até os aquíferos, né? Seja os aquíferos superficiais, seja os aquíferos profundos, e vai fazer a recarga desses aquíferos. Né? Aí tem um aspecto importante, eu acho que é o aspecto mais importante do ciclo da água, tá? É essa questão do destino da água de precipitação, certo? Uma parte evapora, uma parte escorre pela superfície e uma parte penetra no solo. Então, num ambiente natural, um relevo plano, tá? Imagina aí uma mata, um cerrado, né? Então, aproximadamente um terço dessa água da chuva evapora, um terço escorre pela superfície, né? E depois vai, né, para leito de rio, tá certo? Córrego, né, lagoa, tal. E um terço é absorvido pelo solo. Tá? Então, isso é a média, né, do que acontece com a água da chuva, numa região aí de vegetação natural plana. Tá certo? Agora, tem um aspecto extremamente importante, né, que eu ressaltei aqui do lado, que é o aspecto da impermeabilização do solo, especialmente a impermeabilização do solo urbano. Né? Então, é o asfalto, o concreto, a própria presença das edificações, né? Tudo isso impermeabiliza o solo. E aí o que acontece? Essa água que seria absorvida, né, pelo solo, ela não é absorvida nessa proporção que deveria ser absorvida.
E esse excesso que não é absorvido, né, ele vai correr pela superfície, vai engrossar aí, né, o escoamento superficial, a enxurrada. Tá? E isso pode provocar enchente, né, vai para os rios aí, e vai exceder a calha do rio, né, o volume do rio. Pode provocar deslizamento de encosta, né, especialmente em morro, onde você tem ocupação humana irregular. Né? Então, você tem uma série de problemas gerados aí pela impermeabilização do solo, especialmente impermeabilização do solo urbano. Sem contar, né, gente, que se diminui o nível dos aquíferos, né? Os aquíferos são importantes aí, ó. Número 6, né? A partir deles, que você tem as nascentes, os minadouros, né? Que são as descargas dos aquíferos, que dão origem às lagoas, né? Aos rios, córregos, rios. Então, tudo isso é prejudicado, certo? Tudo isso aí é prejudicado. Então, isso é um tema muito importante para a Enem, tá? Já caiu em prova, já foi cobrado em prova recentemente, se eu não estou enganado, em 2017, né? Foi cobrado recentemente isso aí, é uma questãozinha muito simples, tranquila, tá? E é um tema, né, que eu acredito, né, que se fala muito em tema de redação, parará, tal, né, que pode ir para o lado da ecologia, tal. E esse eu acho que é um tema que encaixa, né, com redação e ecologia, tá? Esse tema impermeabilização do solo urbano. A gente sabe, né, todo ano aí, né, a gente sofre, né, com as enchentes. Esse ano, então, foi terrível, né? Aqui em Minas Gerais, o negócio foi muito feio, né, em Belo Horizonte. Então, em várias localidades, né, o pessoal sofre com essas enchentes, deslizamento de encosta, né, uma série de problemas desse tipo aí. Então, eu acho que sim, é um tema interessante para a parte de ecologia numa redação, certo? Numa redação. Eu aconselho vocês a lerem um pouquinho mais a respeito disso, tá? É o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que já existe, né? Em termos de leis de ocupação do solo, leis que garantem um mínimo de permeabilidade no solo, tal. Então, acho que é interessante, tá? Eu tenho aquela preocupação, né? Porque você tem que entender quem elabora a prova, né? No caso aí o Ministério da Educação, né? Através do INEP, que é o braço dele para a elaboração dessas provas, né? Sempre tem uma ligação, né? Claro, né? Com políticas governamentais, certo? Então, nós estamos num momento aí, né? Que o governo está sendo muito atacado, muito pressionado, né, sobre questões ambientais, e claro que eles não vão, né, gerar notícia contra eles mesmos, né, isso é óbvio. Né, eles não vão criar pauta jornalística, né, contra o próprio governo. Então, eu acho difícil um tema de ecologia ser tema de redação. Tá? Agora, principalmente, né, se tratar de desmatamento, né, essas coisas, tá certo? Agora, esse tema já é um tema de uma ecologia mais urbana, né? Um tema de uma ecologia mais urbana. Então, aí eu acho que tem uma brechazinha, né, para ser colocado aí como tema de redação. Tá? Duvido demais, né? Um tema de redação sobre queimada, tá certo? Sobre a Amazônia, né? Eu duvido muito, tá certo? Acho para lá de improvável, né? Para lá de improvável. Impossível não é, né? Vai que escapou lá, né? Um, um sujeito lá conseguiu emplacar um tema desse na prova de redação, perdeu o emprego dele também, né? Mas quem sabe, né? O sujeito pode emplacar um tema desse aí na redação. Mas essa impermeabilização do solo urbano e suas consequências é um problema que, né? Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, é a mesma coisa. Né? E eu acho que sim, poderia ser uma temática para a prova de redação. Tá? Então, por isso que eu peço uma especial atenção de vocês para isso aí. Bom, então, os aquíferos, né, abastecidos aí pela água que é absorvida pelo solo, podem abastecer as nascentes, os minadouros e também as plantas, né? Muitas raízes de plantas e tal chegam até o aquífero,
de onde tiram a água aí, né? Aliás, isso é muito importante aqui no Cerrado, né? As árvores do Cerrado têm essa particularidade, né? Suas raízes atingirem os aquíferos. Por isso que elas se mantêm verdes aí o ano inteiro, né? E o número 8 mostra, então, a passagem da água da planta para o animal por meio da alimentação, claro, né? Quando a gente se alimenta aí de uma planta, a gente acaba ingerindo a água que está nessa planta também. Então, esse é o ciclo da água. Eu acho que o mais importante é a questão de impermeabilização do solo. Tá? Então, fica ligado nisso aí. Se tivesse que ler alguma coisa extra, eu sugeriria a vocês ler a respeito disso. Tá? Alternativas, né? Então, já apareceu em prova, pode aparecer de novo, pode aparecer de uma forma mais ampla. O ciclo do carbono também é conhecido, né? Não tanto quanto o ciclo da água, né? Porque aí já tem conceitos como respiração e fotossíntese, né? Que nem todo mundo aí domina esses conceitos, não é isso? Mas vocês dominam bem, né? Vocês já estudaram isso várias vezes, né? Então vocês já têm uma boa noção sobre isso. Então, os animais e as plantas, número 1, né? Os animais e as plantas respiram, então, por meio da respiração, o gás carbônico vem para a atmosfera. E as plantas, número 2, fazem a fotossíntese e tiram o gás carbônico da atmosfera. Certo? Observe que dos mecanismos que estão retratados aqui, relacionados à atmosfera, fotossíntese aqui está retratado como um único mecanismo que tira gás carbônico da atmosfera. Isso não é verdade. Tá? Existem outros mecanismos que tiram gás carbônico da atmosfera. Principalmente, né, formação de esqueletos em animais marinhos, esqueletos calcários, tá? Esqueletos calcários. Então, principalmente isso, tá? Então, os corais, por exemplo, moluscos, né, que tem concha calcária, o carbono desse calcário é do gás carbônico atmosférico, tá? Então, tem outras formas de tirar carbono da atmosfera ou drenar carbono da atmosfera, certo? Só um instantezinho aqui, a Stephanie fez uma pergunta aqui do lado, né, sobre raiz do cerrado e tal. Stephanie, nós vamos detalhar isso mais na próxima semana, tá? Que nós vamos falar do bioma, né? Agora, a questão de considerar-se o cerrado como caixa d'água, tá? Que eu entendo, né, não tem nada a ver com isso, certo? Não tem nada a ver com isso. A questão de se considerar como caixa d'água a região do Cerrado, né, especialmente o nosso estado, né, de Minas Gerais, como sendo caixa d'água, tá? Porque nós estamos numa região, né, esse interior aí, né, essa parte interior do Brasil aí, onde que o Cerrado ocupa, né, é a parte que tem um grande número de nascentes, né, um grande número de nascentes de rios de importância nacional, como é o caso do Rio São Francisco. Tá certo? Então, assim, sempre que eu vejo essa referência do Cerrado, especialmente do nosso estado, como sendo caixa d'água, tá? Em relação a isso. Tá? Eu nunca vi referência às águas subterrâneas, né, que nutrem as plantas aí, tudo, como referência de caixa d'água, não. Mas essa referência de local das principais nascentes, né, a maior parte dos rios que tem importância aí, né, nacional, excetuando-se, é claro, né, rios da bacia amazônica, né, mas é por causa disso, tá? A principal referência que eu vejo sobre caixa d'água. Tá? É negócio, né? Expressão meio popular, assim, né? Claro que pode ter outros sentidos também, mas o sentido que eu vejo falar mais é esse sentido aí de nascentes. Tá? Muito bem, então, a respiração joga gás carbônico para a atmosfera, fotossíntese retira, formação de esqueletos calcários também, tá? Não se esqueça disso, é importante. Certo? E o carbono fixado pela planta, então, na fotossíntese, número 2, passa para o animal, número 3, por meio da alimentação. Né? Então, quando o animal come a planta, o carbono que está na planta passa para o animal. Agora, número 4, gente, está mostrando o seguinte: quando as plantas morrem, os animais morrem,
eles podem sofrer o processo de decomposição. Então, a decomposição seria a ação de bactérias e fungos, né, sobre os restos de animais e plantas, transformando a matéria orgânica em matéria inorgânica, né? E aí tem água, amônia, sais minerais e o CO2. Né? Então, aí seria o número 4, a decomposição total, a transformação de toda a matéria de animais e plantas mortos em matéria inorgânica, né? E CO2 é inorgânico, né? Não se esqueçam disso. Mas pode acontecer também a decomposição parcial, número 5, né? Restos de animais e plantas que morreram, né, em torno de 300, 350 milhões de anos atrás, né, foram soterrados, sofreram um processo de decomposição parcial, quer dizer, continuaram grande parte como matéria orgânica, né, em grande parte permaneceram como matéria orgânica, dando origem aos depósitos subterrâneos aí de combustíveis fósseis, que é o carvão mineral, né, o petróleo e o gás natural, especialmente esses três. Né? Tem xisto, tem essas coisas também, especialmente esses três aí, tá certo? Então, esses combustíveis fósseis, eles representam um carbono que a planta fixou na fotossíntese, que passou para o animal, e quando a planta e o animal morreram, esse carbono foi retirado do ciclo. Ele foi retirado do ciclo. Né? Então, ele foi formar esses depósitos subterrâneos aí, né, de combustíveis fósseis. Tá? E ali você vê, ó, o carbono só entra, não sai. Né? Então, as setinhas verdes que eu coloquei aí nesse esquema, tá, são os processos naturais. São os processos naturais. Então, por processos naturais, o carbono é colocado nesse combustível fóssil e fica lá. Então, ele sai do ciclo. Né? Ele sai do ciclo. Seria um depósito de carbono. Tá? Mas o que acontece? Com o advento da Revolução Industrial, né, nós aprendemos a usar esse carbono. Então, começa lá na primeira fase da Revolução Industrial, 1760, né, por aí, começa a utilização do carvão, né, carvão mineral. Depois vem a utilização do petróleo, do gás. E aí o número 7 está mostrando a queima de combustíveis fósseis. Nas indústrias, nos automóveis, nas casas. Né? Na casa, seja lá no botijão de gás, seja no aquecimento das casas, né? Nos países onde o inverno é rigoroso. Né? Então, esse número 7 aí está representando a captura, né, desse carbono que estava lá no combustível fóssil, alijado, separado, né, separado do ciclo do carbono. E esse carbono, então, foi retirado de lá, então, e jogado de volta para a atmosfera, com a Revolução Industrial. Tá certo? Então, isso vem provocando de lá para cá, né, um aumento do teor de gás carbônico da atmosfera. Então, quando eu fiz aí o ensino médio, né, não tem tanto tempo assim também não chega a 100 anos, né, não tem mais de 100 anos que eu fiz o ensino médio, a gente falava, CO2 era 0,03% da atmosfera. Certo? Então, isso aí, em 1980, né? A gente falava, o CO2 era 0,03% da atmosfera. 40 anos depois, nós já estamos em 0,04% da atmosfera. Aí você fala assim, mas é mixaria, Ramon, 0,03, 0,04. Não, peraí, filho. Quando sobe de 3 para 4, subiu 33% o teor de CO2 na atmosfera. Então, isso é preocupante. Tá? Então, a queima de combustíveis fósseis colaborou para isso. E colaborou também o número 6, que é o aumento, né, dos desmatamentos e queimadas. Porque o desmatamento queimada, o que ele faz? Né? Além dele bloquear a fotossíntese, você matou a planta, então você parou a fotossíntese, então você está deixando de tirar carbono da atmosfera. Ao queimar a matéria orgânica, você gera mais carbono na atmosfera, mais CO2, cinza e tudo mais. Tá certo? Então, o 6 e o 7 aí são processos antrópicos. Né? São atuações do homem aí no processo. Tá? E você vê que o homem atuou, então, jogando, né, carbono para a atmosfera, aumentando o CO2 na atmosfera.
Então, tem uma observação aí, a fotossíntese feita pelas florestas, reflorestamentos, algas oceânicas e agricultura, são os principais drenos que sequestram gás carbônico atmosférico. Tá? É o dreno, a drenagem, a remoção do gás carbônico atmosférico. Agora, a formação de esqueleto calcário, que eu comentei aí, corais, conchas, também contribui para a redução do gás carbônico atmosférico, cujo excesso, né, de gás carbônico provoca o conhecido aí aquecimento global, que a gente vai falar mais aí hoje ainda, e daqui a 2 aulas nós vamos falar mais sobre ele, tá certo? Então, esse é o ciclo do carbono, tá? Isso aí é o ciclo do carbono. Depois a gente vai comentar mais sobre ele. E o ciclo do nitrogênio, aí sim, aqui você tem que tomar muito cuidado, tá? Esse ciclo é um ciclo menos conhecido, né? Então, a população em geral aí nem sabe do que se trata, né? Ciclo do nitrogênio, tá certo? E tem várias conexões importantes aí com a química, tá? Várias conexões importantes com a química. Então, você sabe que nitrogênio existe na atmosfera, é o principal gás da nossa atmosfera, né? 78% da atmosfera, tá? E o nitrogênio circula aí nos seres vivos porque o nitrogênio faz parte de moléculas biológicas importantes, né? Em maior volume, as proteínas, né? Proteínas são formadas de aminoácidos, né? E amino é grupamina, nitrogênio, né? Então, as proteínas têm nitrogênio, os ácidos nucleicos, né, têm as bases nitrogenadas, clorofila tem nitrogênio, certo? Então, tem uma série de importância aí, quitina, né, exoesqueleto de artrópode, tem nitrogênio, tal. Então, tem nitrogênio nos seres vivos aí de várias formas, mas principalmente nas proteínas, tá? Aminoácidos e proteínas. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Tá? Não, Ramon, está juntando muita coisa que a gente não pode esquecer. Ah, pois é. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Então, vejamos aí, né? Animais e plantas, número 1 aí, ó. Plantas também, tá? Está representando aqui só animal, mas animais e plantas, quando morrem, sofrem decomposição. E muitos dos compostos nitrogenados deles, principalmente as proteínas, são transformados em amônia. Isso se chama amonização. Amonização. Tá? Essa amônia ela é transformada em nitrito e o nitrito é transformado em nitrato. Essas duas etapas juntas, 2 e 3, tá? A gente chama de nitrificação. A etapa 2, nitrosação, transformação de amônio em nitrito. E a etapa 3, nitratação, transformação de nitrito em nitrato. Tá certo? Então, isso é feito por bactéria. Tá? Bactérias fazem essas coisas não é porque elas são boazinhas, elas fazem isso porque faz parte do mecanismo delas de obtenção de energia. Então, elas vão transformar amônio em nitrito, as bactérias do gênero Nitrosomonas, tá? E as bactérias do gênero Nitrobacter vão transformar nitrito em nitrato. Tá certo? Gente, agora repara aí do ponto de vista da química, nós estamos falando de oxidação. Né? Colocou oxigênio, ó. Colocou mais um oxigênio, ó. Tá certo? Então, a nitrificação, nitrosação e nitratação são processos de oxidação do nitrogênio. Tá? Aumenta o estado de oxidação do nitrogênio. Depois você pode até pesquisar aí os números de oxidação deles aí, né? Você sabe descobrir o número de oxidação, não é isso? Bom, e o nitrato, ele vai ser absorvido pelas plantas. Vai ser a principal forma que as plantas conseguem nitrogênio para produzir seus aminoácidos e proteínas. É o nitrato. Mas a planta pode absorver a amônia também, está mostrando aí, né? Mas desse ciclo aí é o nitrato. Tá? A planta consegue absorver o nitrato como principal nutriente, né? Nitrogenado para as plantas produzir aminoácidos e proteína. E aí, quando a planta produz aminoácidos e proteína, ela serve de alimento, então, para o animal, né? Esse nitrogênio passa para o animal aí, número 5 na alimentação. Então, tem esse ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Esse ciclo aí tranquilo, importante,
Tá? Cuidado aí com a etapa 2 e 3, certo? E com a importância do nitrato, né? Ele é fonte de nitrogênio para a produção de aminoácidos e proteína. Agora, acrescentando outras coisas. Número 6, fixação físico-química de nitrogênio. O que é isso? Descargas elétricas na atmosfera, raio, né? Pode fazer o nitrogênio do ar reagir com o oxigênio do ar, formar nitrato, e esse nitrato desce com a água da chuva. Então, existe uma formação de nitrato na atmosfera por descargas elétricas, né? Processo físico, que gera uma reação química de formação de nitrato. Tá? Então, isso aí tem uma certa importância. E o número 7 é a fixação biológica do nitrogênio. Então, fixação do nitrogênio, gente, é, em síntese, né, é a formação de nitrato, amônio e nitrato, principalmente nitrato. Tá? Então, existe a fixação físico-química e a fixação biológica, FBN, fixação biológica de nitrogênio. A fixação biológica é feita por bactérias do gênero Rhizobium, que se associam com raízes de plantas da família das leguminosas, né? Atualmente, aí, família das fabáceas. Né? Então, esse Rhizobium se associa com a raiz da leguminosa, ele invade células da raiz, esse tecido que é invadido, ele cresce, forma estruturas arredondadas, são chamadas de nódulos. Tá? Então, as bactérias envolvem as células dos nódulos das raízes de leguminosa. E essa associação é chamada bacteriorriza, bactéria com raiz. Tá? É vantajosa para a bactéria, tem abrigo e alimento, e é vantajoso para a planta. Por quê? Porque essas bactérias do gênero Rhizobium, elas vão produzir amônio e nitrato, como produto de metabolismo delas. Elas vão produzir amônio e nitrato. E essa amônio e nitrato a planta vai absorver. Certo? Vai absorver como, né, matéria para a produção de aminoácido e proteína. Só que quando a planta morre, essa amônia e esse nitrato, que estão em grande quantidade aí na raiz dela e tal, a planta decompõe e libera essa amônia e nitrato no solo, então colabora para o enriquecimento do solo. Então, leguminosas enriquecem o solo com compostos nitrogenados, amônio e nitrato, graças à associação delas com as bactérias do gênero Rhizobium, tá? Graças à associação delas com as bactérias do gênero Rhizobium. Perfeito? Então, fique esperto com isso é muito importante. Isso pode aparecer para você aí meio atravessado, né? Numa prova de história, por causa lá daquelas rotações de cultura, né, que o pessoal fazia lá no feudalismo. Né, dividia o terreno lá em 3, né, o feudo lá era dividido em 3. Tá? Uma parte plantava leguminosa, uma parte plantava cereal, outra parte deixava em repouso. Né? E aí, onde você plantou cereal, onde você plantou leguminosa numa estação, aquele solo ficava enriquecido de nitrato. Aí, na estação seguinte, você planta o cereal lá, e o cereal vai ter alta produtividade. Tá certo? Então, você vai rodando, né? Depois você deixa em repouso. Aí, então, claro que essas técnicas evoluíram, né? Hoje, esse negócio de deixar em repouso, o solo, hoje o pessoal põe para trabalhar feito desesperado, né? Então, não tem essa história de deixar solo em repouso, não. Né? Mas até hoje existem técnicas derivadas dessa aí. Né? A plantação consorciada. O que é a plantação consorciada? É plantar um cereal junto com a leguminosa. Então, na roça, se você for na roça aqui, ó, pertinho da aí, tá? Você vai ver que isso é feito. O pessoal planta milho e junto com o milho planta feijão. No mesmo buraco que coloca a semente do milho, coloca do feijão. Tá? Porque aí cresce os dois juntos. O milho serve de suporte para o feijão crescer, enrolado aí no pé de milho, e o feijão enriquece o solo de nitrato. Tá? Então, isso chama plantação consorciada. Tem também a adubação verde. Tá? Que consiste em plantar leguminosas. Na hora que ela começa a crescer, começa a querer dar flor, você destrói tudo, passa o trator em cima, mistura com a terra, ela decompõe, né, e libera não só a amônia, o nitrato que ela produziu, mas também outros sais minerais que ela retirou do solo e ela solubiliza isso aí no solo.
tá? Aumenta a disponibilidade desses sais minerais. Tá? Aí o trator deixa o solo mais aerado, né? Arado, né? Arado, aerado, mesma coisa. Então, você tem assim, técnicas interessantes que usam essa fixação biológica de nitrogênio dentro do que a gente chama, né, de agricultura verde. Em vez de usar fertilizante químico, né, amônio, nitrato de amônio, né, que é usado como fertilizante químico, é importantíssimo, nitrato de amônio, né, você usa esses processos biológicos aí. Aliás, para quem não está lembrado, nitrato de amônio, né, foi aquele que explodiu lá no Líbano, né? Explodiu lá igual uma bomba atômica, né? Explodiu lá igual uma bomba atômica. Aquilo era nitrato de amônio, que era fertilizante, tá? Mas ele é instável, né? Em alta temperatura ele explode, tá? E lá você tinha toneladas, né? Não sei quantas mil toneladas, lá 3.000 toneladas, não sei. Uma coisa gigantesca lá de depósito de nitrato de amônio. Bom, e jogando contra tudo aí, tá? Tem o número 8, que são as bactérias desnitrificantes. As bactérias desnitrificantes, elas jogam contra. Por que elas jogam contra? Porque elas pegam nitrato e transformam em nitrogênio. Jogam nitrogênio para a atmosfera. Tá? Então, gente, do ponto de vista químico, e isso caiu já no Enem, isso que já caiu no Enem, tá? Esse número 8 aí, ó, é redução. É redução. Estou tirando os oxigênios. Tá? Quando eu coloco oxigênio é oxidação, estou tirando os oxigênios, então é redução do ponto de vista químico. Perfeito? Está claro aí o ciclo do nitrogênio? Plantas carnívoras, né? Tem uma observação aí. Elas capturam pequenos animais, principalmente insetos, por isso chamar de plantas insetívoras, né? Para conseguir nitrogênio. Tá? Então, plantas carnívoras são plantas que evoluíram em terrenos pobres em nitrogênio e elas arrumaram, então, como solução, né, da falta de nitrogênio no solo, elas arrumaram como solução aí a captura de pequenos animais, digestão dos pequenos animais, para conseguir o nitrogênio. Então, muito cuidado, tá? Planta carnívora é primeiro nível trófico, ela é verde, ela tem clorofila, ela faz fotossíntese. Então, quando a gente fala em cadeia alimentar, a gente está falando de transferência de energia. Tá? Então, ela faz fotossíntese. Já está no primeiro nível trófico. Ah, mas ela come animal. Espera aí. Ela come animal, entre aspas, não é para obter energia, é para obter nitrato, nitrogênio. Então, não vai me colocar a planta carnívora no segundo, terceiro nível trófico, não. Hein? Pelo amor de Deus, não mistura as bolas, não. Tá? Ela é fluxo de energia, primeiro nível trófico. Tá? O fato de comer o animal, digerir o animal e obter nitrogênio, isso tem nada a ver com energia, isso não muda ela de nível trófico. Tá bom? Cuidado com isso aí. Tá? Um animal comeu uma planta carnívora, o animal está no segundo nível trófico, a planta está no primeiro, o animal está no segundo. Comeu a planta carnívora, está no segundo nível trófico. Tá? Cuidado com isso. Senão você faz uma bolota de todo tamanho, aí você mistura as coisas aí, entendeu? Olha só, níveis tróficos, voltando aqui, ó, níveis tróficos, ele está falando de transferência de energia. Tá? Então, uma planta carnívora está aqui, ó. O gafanhoto vai e come a planta carnívora. Agora, se a planta carnívora comeu uma formiga, tem nada a ver com isso, ela não obteve energia da formiga. Ela não obteve energia da formiga. A energia dela é da luz, fotossíntese, mesma coisa. Ela obteve da formiga, lá foi nitrogênio. Então, cuidado, tá? Coloca um negócio desse na prova aí, rapaz. Mas dá discussão o dia inteiro, tá? Dá discussão o dia inteiro. O aluno bate no outro aí por causa disso, tá? Tranquilo o ciclo do nitrogênio? Ó, tranquilo você não pode falar que tá, não, tá? Não fala que tá tranquilo, não, que o ciclo do nitrogênio não é tranquilo. Tá certo? Necessita de estudar um pouco mais. Tá? Necessita de estudar um pouco mais. Inclusive, passei para vocês aí um link, né, de um aplicativo que eu tinha feito há mais tempo aí, e eu estava sem conseguir mexer nele, porque eu não estava com senha e tal, eu tinha perdido a senha dele, mas eu consegui recuperar a senha dele esses dias, dei uma mexida nele, e eu passei no grupo, tá? Se alguém não pegou, pede que eu mando depois.
Lá tem a parte de ecologia, né? Ali tem algumas coisas que são mais cobradas no Enem, tá? Aquele aplicativo é baseado no que é mais cobrado no Enem. Tem um de química também, mas o de química está incompleto, então preferi não passar para vocês agora. Não. Ali tem as coisas que são mais cobradas no Enem, certo? E a parte de ecologia lá está muito boa. Tá? E o único ciclo que eu coloquei lá foi o ciclo do nitrogênio. Coloquei aquecimento global também, mas o único ciclo que eu coloquei lá foi o ciclo do nitrogênio. Tá? Vale a pena, né, ler mais sobre o ciclo do nitrogênio. Ter isso aí na palma de sua mão. Aí, tá? É um aplicativo, dá para baixar aí no celular, consultar de vez em quando. Tá certo? Ciclo do nitrogênio vale a pena, tá, gente? Vale a pena mesmo, tô falando sério. O professor tem mania, né? Os alunos acham que o professor tudo é importante, né? Claro, tudo é importante, sem dúvida nenhuma. Mas não estou brincando, não. O ciclo do nitrogênio realmente cai bastante em prova. Tá? Enem, tá? Enem. Bom, então vamos comentar rapidamente aí sobre impactos ambientais, né? Sobre alguns impactos, que a gente tem daqui a 2 aulas, vamos comentar mais sobre isso. Mas vamos comentar sobre os principais impactos ambientais, né? Então, é nessa página aí, ó, coisas que só caíram, já caíram, né? Só não, já caíram em provas do Enem. Tá? Já caiu. Só floração de alga nociva que não caiu ainda assim diretamente. Diretamente, tá? Mas indiretamente já apareceu. Tá certo? Então, aí são conceitos que têm aparecido mesmo. Tá? Tem aparecido mesmo. Suspeito que é a mesma pessoa que elaborou as questões, que não tem condição. Então, o primeiro conceito é a magnificação trófica. Tá? Aumento da concentração de poluentes, especialmente metais pesados e inseticidas orgânico-clorados, como é o caso do DDT, ao longo de cadeia alimentar. Então, o conceito de magnificação trófica é esse. Tá? Olha o slide seguinte aqui. Ó. Magnificação trófica, chamada também de bioconcentração ou bioacumulação. Tá? Então, é o acúmulo, né, a concentração de poluentes ao longo da cadeia alimentar. Então, a gente fala muito, tá, de metais pesados e inseticidas organofosforados. Por quê? Porque eles são muito solúveis em gorduras corporais. Isso caiu no Enem agora também recentemente, 2017. Tá? Eles são muito solúveis em gorduras corporais. Tá certo? Ramon, e daí? E daí o seguinte, o que é solúvel em água, tá? Você não acumula no seu organismo. Você elimina no suor, na urina. Tá certo? Agora, o que é solúvel em gordura, atravessa suas membranas, que são lipídicas, né? Vão para as gorduras das células, dos tecidos, dos adipócitos, sei mais lá onde, tá certo? Da camada da pele, né, de gordura e tal. E vão acumular lá. Eles não vão ser eliminados pela urina. Tá? E aí, quando um animal come o outro, ou come uma planta, tá? Os óleos e gorduras que tem no corpo desse alimento vão ser muito absorvidos por quem está comendo. Então, imagina um gavião comendo uma pomba, tá? Um gavião comendo uma pomba. Tem partes do corpo da pomba que ele não quer nem saber. Pena, por exemplo. Pena é proteína. Mas o gavião não come pena, ele não digere pena. A primeira coisa que ele faz é arrancar as penas. Arranca umas penas de uma região, abre um buraco no peito lá da pomba e come o que tem lá dentro. Tá certo? Come o que tem lá dentro. Então, algumas proteínas ele deixou fora. Ossos, grande parte ele deixa fora. Agora, gordura ele não despreza. Gorduras corporais não se desprezam. Elas são fonte importantíssima de energia. Tá? Então, o alimento que é mais bem aproveitado nessa predação, tá, é a gordura. Proteína também, mas muitas proteínas não, igual pelo, pena, né? Isso não é aproveitado. Tá certo? Então, a gordura é extremamente aproveitada. Então, o gavião, ele absorve uma quantidade de gordura muito grande e os poluentes que tiverem essa gordura, ele absorve também, que são esses metais pesados e esses inseticidas organoclorados e outras substâncias orgânicas também, tá certo? Outros poluentes orgânicos. Então, isso vai concentrar nele.
Então, tudo aquilo que ele comeu de poluente vai concentrar nele, não vai eliminar. Né? E quem come ele depois vai concentrar mais ainda, e assim sucessivamente. Então, olha esse esquema aí, ó. DDT, inseticida organoclorado. DDT é um inseticida que tem cloro na estrutura dele. Tá? É dicloro, difenil, tricloroetano. Tem 5 cloros. Dicloro, difenil, tricloro. Dicloro, tricloro. Tem 5 cloros na estrutura dele. Inseticida organoclorado. Tá? Na água, tá? Da lagoa, do rio, do mar, eu tenho 0,000003 partes por milhão. Isso é mixaria. Tá certo? Isso é mixaria. Agora, as algas, fitoplâncton, as algas microscópicas e tal, elas absorvem isso e concentram nas gorduras delas. Aí vai para 0,04%. Aí o zooplâncton, os pequenos animais, larvas, microcrustáceos, blá, 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 come o fitoplâncton e a concentração neles vai para 0,20. Os peixes comem o zooplâncton, vai para 2. As aves comem os peixes, vai para 20. Então, olha só, considerando que na água tinha 1 unidade, lá na ave tem 10⁷. Então, multiplicou muito, por 10 milhões, ao longo de uma cadeia alimentar aí de 4 níveis. Tá? Uma cadeia alimentar aí de 4 níveis. Certo? Então, é uma situação muito importante isso. Essa amplificação de concentração. E aí, esse poluente que não causa problema no fitoplâncton, no zooplâncton, vai causar problema na ave. Então, a gente sabe, por exemplo, que DDT diminui a casca, a espessura da casca de ovo de ave. Então, o ovo fica frágil. Aí, quando a ave vai chocar o ovo quebra. Sem contar outros problemas que ele provoca. Tá? Você sabe que metais pesados afetam o sistema nervoso central. Então, aqui tem um caso importantíssimo, tá? Inclusive lá no aplicativo que eu falei com vocês, lá, o Ramon Biologia lá, tem essa historinha toda contadinha lá, tá certo? Então, você pode ler lá, tá certo? É o caso da Baía de Minamata, no Japão. Tá? Uma empresa lá, né, isso foi na década de 50, lançou toneladas de mercúrio, metal pesado, no esgoto. Né? No esgoto deles tinha mercúrio, era usado no processo industrial deles lá, jogou no oceano. Na época, gente, o pessoal não tinha nem noção que isso era problemático. Claro que a gente sabe, se está jogando lixo em algum lugar, vai dar porcaria lá na frente. Né? Mas eles não tinham noção do perigo. Certo? Então, foi jogando mercúrio na água do oceano, contaminando a cadeia alimentar, chegando até os moradores da região, que era uma baía de pescadores, tá? Que apresentaram graves danos no sistema nervoso central. As imagens são terríveis, tá? Se você procurar imagens, lesões, Baía de Minamata, doença de Minamata, são paralisias terríveis, tá? Atingiu muita gente na região, tá certo? Então é um caso emblemático, tá? É um caso emblemático esse aí. Então esse aí você fica esperto com ele aí. É um caso de bioconcentração, bioacumulação, magnificação trófica com metal pesado, tá? Estuda-se muito, tá, gente? A UFMG, a Católica, aqui em Minas, né, eles estudam muito aí depósito de metais pesados aí na Lagoa da Pampulha, tá, em Belo Horizonte, nos nossos rios aí, né? Aquela história da mineração, né? Mineração junto com minérios de ferro, não sei o quê, você pode ter outros minérios, pode haver contaminação de água com outros metais, né? Metais pesados, tá? Então, estuda-se muito isso aqui, tá certo? Eutrofização. Gente, qualquer coisa, chama no chat aí ou chama no áudio, tá? Eutrofização. Eutrofização é o aumento de nutrientes minerais, nitratos e fosfatos, tá? Especialmente nitratos e fosfatos, nos corpos d'água, tá? Que leva à proliferação de algas, diminuição de oxigênio dissolvido, mortandade de peixes, mau cheiro. Tá? Então, isso é eutrofização. Então, tem um slidezinho para eutrofização aqui também. Tá? Então, aqui está a Lagoa da Pampulha. Essa água verde aí da Lagoa da Pampulha, tá?
Isso é eutrofização. Aqui está o Mineirinho, né? Então, aqui é a eutrofização aqui na Lagoa da Pampulha. Tá? A Lagoa Paulina nossa aqui não fica atrás, não, tá? Então, os lançamentos de nitratos e fosfatos, especialmente nitratos e fosfatos, são, em geral, de origem antrópica, tá? Em geral. Tá? Pode vir também do terreno, aí, por causa de enxurrada e tal, do solo, né? Mas geralmente é a origem antrópica, a maioria das vezes. Tá? Então, enxurradas podem carregar também fertilizantes com nitrato e fosfato que foram aplicados em áreas agrícolas, para rio, lagoa e barragem. Né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, certo? Mas essa semana teve uma polêmica envolvendo o Ministério do Meio Ambiente, que aplicou lá no Pantanal algumas substâncias para reduzir chama. Né? São substâncias para conter, né, a expansão de chama. São compostos nitrogenados. São compostos nitrogenados. Você joga eles no solo, quando o fogo chega, eles decompõem, liberam nitrogênio, aí diminui o nível de oxigênio, diminui a chama. A ideia é mais ou menos essa. Tá certo? São compostos que são aquecidos, liberam nitrogênio, né? E aí diminui a propagação do fogo, tá? Porque diminui o oxigênio no local. Tá? Não sei se vocês entenderam. Tá? Para pegar fogo precisa de muito oxigênio. Né? Na hora que esse material é aquecido, ele libera nitrogênio. Nitrogênio é inerte, né? Difícil de reagir. Quase inerte, né? Não é totalmente inerte, não, mas é quase inerte. Então, aí retarda. Né? São substâncias que retardam a propagação de fogo. Nós aplicaram isso lá no Pantanal e está tendo uma crítica tremenda, porque demoraram muito para aplicar isso, aplicaram muito no final do processo, e agora que as chuvas estão chegando, está levando esse material aí para os rios. E aí, de acordo com a portaria do próprio IBAMA, né, 40 dias sem poder usar água para abastecimento, alimentação, dessedentação de animais, dessedentação humana. Então, gerou um problemão danado, tá? Porque esses nitratos, especialmente, aí, eles vão levar aí a problemas aí, tá? De proliferação de algas, alteração da qualidade, produção de toxinas, uma série de coisas aí, né, que podem gerar, tá certo? Então, isso aí é importante também, tá? Então, o ciclo mais ou menos é o seguinte: você tem um despejo de nitratos e fosfatos que chega até a água, isso leva à proliferação de algas. Aí você fala assim: ó, proliferou alga, beleza, vão fazer fotossíntese, vai aumentar o oxigênio, vai ser uma maravilha. Não, não é bem assim não. Tá? Primeiro, porque elas formam uma camada em cima, né? Uma camada verde em cima da água que não deixa a luz penetrar. Então, as algas que estão por baixo morrem. Morrem, entram em decomposição, consomem oxigênio. Em vez de produzir, elas consomem, as que estão por baixo. E essas que estão por cima, você fala assim, produz oxigênio, tá? De dia, né? Só que de noite ela só faz respiração. E como é muita alga respirando, ela vai consumir mais oxigênio ainda durante a noite. Então, especialmente durante a noite, madrugada, você tem uma diminuição do oxigênio dissolvido, OD, oxigênio dissolvido, letra maiúscula, OD. Tá? Você tem uma diminuição do oxigênio dissolvido. E isso vai levar à mortandade de peixe. E aí o peixe morre, entra em decomposição, consome mais oxigênio ainda, decomposição aeróbica, tá? E ainda gera substâncias que geram mau cheiro, inclusive gera nitratos e fosfatos na decomposição, alimentando a própria eutrofização do espaço e altera, evidentemente, a paisagem. Tá? E se isso acontece em barragens, né, de abastecimento, isso é um desastre. Tá? Isso é um desastre. Certo? Então, ele chama eutrofização. Tá? É uma das pragas aí, já aparece várias vezes aí em prova do Enem. Tá? Magnificação trófica e eutrofização já apareceram várias vezes. Floração de alga nociva estão devendo ainda, tá certo? Mas está ligada à eutrofização. É uma coisa parecida. Tá? É uma proliferação de cianobactérias. Só que a causa da proliferação de cianobactérias não é só nitrato e fosfato. Pode ser nutrientes minerais, pode ser alteração de temperatura, pode ser outros poluentes. Então, não se sabe direito as causas exatas da proliferação de cianobactérias. Tá? Mas elas liberam toxinas na água, que são chamadas de cianotoxinas, que podem tanto irritar a pele,
tá? Se absorvidas, podem provocar problemas sérios no organismo. Se você ingerir essa água, pode dar problema sério, tá? Então, o pessoal tem uma preocupação muito grande com reservatórios de água. Porque a proliferação dessas algas em reservatório de água é seríssima, tá? Então, aí você tem que haver um tratamento da água, né? Um tratamento com remoção dessas cianotoxinas. E isso não é qualquer tratamento que faz, não, tá? Geralmente é a famosa filtração com carvão ativado que remove essas cianotoxinas. Beleza? Então, processos mais complexos de tratamento de água. Não é tratamento convencional, não. Bom, bioindicadores são organismos que, pela sua presença ou pela sua ausência, atestam qualidade ambiental. Qualidade boa, qualidade ruim, tá? Pode ser uma coisa ou outra. Então, líquen, por exemplo. Se você tem muito líquen nas árvores aí, nos troncos de árvore aí na cidade, isso indica que a qualidade do ar é boa. O líquen só desenvolve quando a qualidade do ar é boa, tá? Então, presença de líquens é um indicador de boa qualidade ambiental. Mas nós temos determinados organismos, principalmente que aparecem na água, que algumas larvas de insetos e tudo mais, que indicam que a qualidade da água não está boa. Então, são indicadores também, né? Indicadores de água ruim. Tá? Então, tem alguns mosquitos aí que a presença de larvas na água indica que a água tem muita matéria orgânica. Então, são larvas que são indicadores ruins de qualidade de água. Certo? E o que é o biomonitoramento? O biomonitoramento é você acompanhar ao longo do tempo a presença desses bioindicadores. Então, por exemplo, você constatou que nos troncos das árvores tem líquens. Aí você vai e conta o número de líquens que tem nos troncos das árvores. Tá? Você conta hoje, conta daqui a 6 meses, conta mais 6 meses, conta mais 6 meses, conta mais 6 meses. E essa população de líquens está diminuindo. Opa, então peraí, se a população de líquens está diminuindo, meu monitoramento está mostrando que a população de líquens está diminuindo, quer dizer que o ar está ficando pior. Tá certo? Então, isso chama biomonitoramento. Tá? Você escolhe um indicador biológico, que existem indicadores que não são biológicos, né, gente? Temperatura da água, oxigênio dissolvido, isso são indicadores que não são biológicos. Tá? Concentração de CO2 na atmosfera, isso é indicador que não é biológico. Físico ou químico. Agora, você escolheu um bioindicador e seguiu aquele bioindicador durante o tempo, né? Então você percebe se está melhorando ou piorando a qualidade ambiental. Já caiu isso em prova do Enem também. Tá? Biorremediação também já apareceu em prova do Enem. Só floração de alga nociva aí que eu não estou lembrado de pergunta direta sobre isso. Indireta já apareceu, sobre água e tal, tratamento de água e tal, já apareceu. Biorremediação é usar o ser vivo ou um produto do ser vivo, enzima dele, por exemplo, para minimizar danos ambientais. Então, um exemplo famosão, né, é o uso de bactérias para remover petróleo de contaminação de praia. Então, teve um vazamento de petróleo, o petróleo chegou na praia. Então, existem algumas bactérias que se alimentam de petróleo. Elas comem hidrocarbonetos. Então, você joga as bactérias em cima das manchas de petróleo, elas vão se alimentando, vai desaparecendo com aquela mancha de petróleo. Tá? É uma técnica que evoluiu bastante, desde a primeira vez que ela foi utilizada, é uma técnica que evoluiu muito. Tá? E é interessante, existem bactérias, por exemplo, que ajudam a tirar poluentes do solo, outros tipos de poluentes, fenóis, tal, tá certo? Outros tipos de poluentes, metais pesados. Tá? Existem bactérias que conseguem fazer isso. Então, são usadas em técnicas de biorremediação. Gente, remediar é consertar, né? Todos vocês conhecem aquele ditado popular ali, é melhor prevenir do que remediar, né? Todo mundo conhece isso, tá? Então, quando não preveniu, quando não evitou que acontecesse o acidente, então você vai ter que remediar, você vai ter que tratar. Então, a biorremediação é isso, é tratar o acidente usando seres vivos ou produtos de seres vivos, enzimas, por exemplo. Tá bom? Então, magnificação trófica e eutrofização nós já falamos. Aquecimento global. Vou deixar para falar mais de aquecimento global na outra aula, tá certo? Mas o aquecimento global, você tem a intensificação da liberação dos GEs, os gases de efeito estufa. CO2 é o mais importante, o óxido nitroso, metano, né? Tem provocado elevação da temperatura global, um ritmo preocupante, né?
3 centésimos de grau por ano. Tá certo? E isso tem a ameaça, né, de degelo de calota polar, subida de nível de oceano, alteração climática, né? Então, um problema complicado isso aí. O pessoal tem um consenso, tá certo? Existe um consenso no meio científico que a temperatura do planeta está aumentando nos últimos anos. Isso é consenso. A temperatura do planeta está aumentando nos últimos anos, tá certo? O que não tem consenso é sobre a causa disso. Então, 97% dos pesquisadores de clima, tá? 97%, consideram que é por causa da ação do homem, a ação antrópica. O aumento da liberação dos gases de efeito estufa, 97%. 3% acham que não, tem causas naturais desse aquecimento aí da atmosfera. Tá? Então, não é assim, um consenso a causa. É um consenso que está acontecendo. O aquecimento está acontecendo, isso é inegável. Tá certo? Não tem como negar isso aí. Agora, a causa é que existe uma discussão. Tá? Ah, Ramon, mas por que o pessoal acha que... Né, tem 3% dos cientistas que não concordam? Gente, baseado nos dados, das pesquisas deles, da interpretação deles, ciência é assim. Tá? Pelo amor de Deus, coloca na cabecinha de vocês, para eu não me arrepender e ter que bater em vocês no futuro, eu vou estar velhinho, eu bater em vocês vai ser chato, eu bater em vocês de bengala, tá certo? Pelo amor de Deus, abre a cabecinha aí, ciência. Ciência. Tá? Ciência não é dogma. Ciência é palco de discussão, é palco de debate. Tá? Então, ótimo. Tem 3% dos cientistas que não acham que seja ação do homem. Vão para o debate, vão discutir, certo? Vão rever o trabalho. Tarará, tarará. É para isso que a ciência existe, é assim que a ciência funciona. Entendeu? Agora, né, quando você tem uma esmagadora maioria, é para dar atenção para aquilo ali, né? Porque tem 97% de chance de estar certo de ser a ação do homem. Tá certo? Então, para... Se você pode até não concordar, você tem que admitir que é um caminho.